Boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Nosso irmão Cláudio vai tocar a música do Padre Germano, que é o nosso mentor, para preparar o nosso ambiente para a gente fazer a leitura da página. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Senhor, olhai por nós, mostre o caminho do amor. Obrigado, Cláudio. Bom, vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi afastar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, o que significa padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu os seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhe ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhe atendeu os seus caprichos. A fim de prestar a cooperação do Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho de encontro com o Cristo, compreendendo que o amigo leal é o que não procura a contenda, está sempre disposto à execução de boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões com o Mestre Jesus, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está no céu. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigenda e toda corrigenda aperfeiçoa. Bom, gente, eu abri a página ao acaso e o acaso não existe, né? O tema da nossa palestra da nossa irmã Sandra traz mais ou menos essa mensagem, né?
E, para a gente ser breve, muitas vezes, como começa aqui a nossa mensagem, as pessoas sofrem porque querem se vingar e não conseguem se vingar. E o que muitas vezes a gente fala que era justiça, não é justiça, é vingança. E aí eu fico, além daquilo que eu já passei, de desagradável, porque às vezes as pessoas também fazem mal para a gente. E aí a nossa justiça acaba sendo vingança. E aí estamos indo no caminho contrário àquilo que Jesus nos ensinou. Então a justiça de Deus, ela não falha, ela não corrompe, ela não é comprada com dinheiro nem com o poder de ninguém. Então a gente não precisa se preocupar em fazer a nossa justiça. A justiça de Deus, ela funciona sempre. E ela não funciona como castigo. Porque quando nós erramos com alguém, é porque ainda nos falta alguma virtude. Senão nós não teríamos errado com aquelas pessoas. E Deus nos dá a oportunidade, ainda que seja pelo sofrimento, para que a gente adquira a virtude que nos falta, ainda que ela seja da pior forma possível. Por isso a gente aprende, quando não se aprende pelo amor, se aprende pelo sofrimento. Então, meus irmãos, que a gente possa, e hoje o nosso tema com certeza vai falar muito mais coisas, que vai nos tocar o coração, para que a gente fique atento, abrir o coração e deixar que a justiça seja de Deus e não a nossa. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, e como termina a nossa mensagem, né? Deus é o Pai magnânimo, é o Pai justo, é o Pai de amor. Agradecer ao Pai mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus, essa casa que nos recebe como uma escola em que estamos sempre aprendendo. E aqui não é à toa o nome da nossa casa é o Aprendizes do Bem. Estamos sempre aprendendo a fazer o bem. E essas portas foram abertas com a permissão de Deus. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, que é o Mestre dos Mestres e é o Médico dos Médicos, que com certeza cuida de todos nós, muito mais enfermos da alma do que do corpo. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, pela dedicação incansável a todos os trabalhos dessa casa e a todos os atendimentos e socorros que são prestados aqui. Agradecer também a espiritualidade amiga, esses trabalhadores incansáveis, invisíveis aos nossos olhos, mas que também trabalham muito em benefício de todos nós. Muito obrigado, meus irmãos, pela dedicação, pelo compromisso com o amor que Jesus nos ensinou e o Pai nos deixa como lição sempre. Pedir a espiritualidade amiga que possa, nesse momento de estudo, envolver, intuir, inspirar nossa querida irmã Sandra Mara, que fará uso da palavra essa noite, para que ela nos traga aquela mensagem que nós precisamos ouvir e que, com certeza, sairemos muito melhor e mais fortalecidos daqui hoje. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Andrinha, a casa é sua. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus nos abençoe. Mais uma vez, nós nos propomos juntos a estudar um pouco mais essa doutrina abençoada que fortalece a nossa caminhada. Nós vamos estudar hoje o tema de abertura e o tema que nós escolhemos para hoje. Por que sofremos? Todos nós, seres inteligentes da criação, somos espíritos. Ou estamos encarnados, ou estamos desencarnados. Mas somos espíritos. Não discordamos disso, correto? Criados simples e ignorantes com o mesmo princípio, com as mesmas condições e com a mesma oportunidade, nós temos o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher o que achamos que é melhor para nós. E depois de criados, somos seres imortais. Não morremos nunca.
estaremos para sempre envolvidos nessa criação divina. Então, somos filhos de Deus. Agora, por que sofremos? Já que o Pai, como Ele né, é amoroso, é justo, é bondoso, por que sofremos? Vamos lá no começo. Vocês sabem mais ou menos quanto tempo tem o nosso planetinha? O nosso planetinha tem 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. A humanidade, o espírito imortal, desde a sua primeira criação, ele tem mais ou menos 200 mil anos. O homem, ele não apareceu na Terra. Ele foi se formando no planeta e a ciência, Emmanuel, a caminho da luz, Emmanuel diz que a ciência está mais ou menos de acordo com o que diz a espiritualidade. Então, realmente, nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos e a nossa raça está aqui há 200 mil anos. Aí a gente começa a perceber que não é fácil deixar de sofrer. Afinal de contas, há 200 mil anos aqui, a tarefa mostra-se que não é muito fácil. Lá, desde o comecinho até agora, nós ainda estamos no início da nossa caminhada evolutiva e na escala dos mundos, nós somos o segundo planeta. Na escala de perfeição do mundo. Então, isso quer dizer o quê? Nós só estamos acima dos mundos primitivos. O nosso mundo é um mundo de expiações e provas ainda, que ainda tem o mal e a imperfeição. Ainda reina o mal no nosso mundo e a imperfeição. Mas é interessante que o Jovan leu na nossa abertura uma coisa que nos atende na nossa palestra. Por quê? Porque ele leu que o nosso sofrimento perante a espiritualidade ainda é comparado às crianças que perdem os seus brinquedos. Então a gente percebe que nós somos teimosos. Assim como a criança que se irrita quando perde os seus brinquedos, nós também ficamos bastante irritados quando não somos atendidos. Quando o nosso orgulho, quando a nossa vaidade, quando a nossa vontade não é atendida. Então a gente percebe que levamos 200 mil anos para chegar ao mundo de expiações e provas. Né? Porque nós sabemos que nós somos espíritos que estamos evoluindo com o nosso planeta Terra. Já recebemos a informação maravilhosa que já estamos na fase de transição para o mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração no seu comecinho ainda. Então vamos dividir aí 100 mil anos para o mundo primitivo e 100 mil anos para expiações e provas. Então, obviamente, com regeneração, esse cálculo vai diminuindo à medida que nós vamos desmaterializando. Então, provavelmente, a regeneração não terá essa estatística tão alta assim, dependendo do nosso esforço, é claro. Mas, como ele disse, nós somos ainda infantis na nossa caminhada evolutiva.
E para isso, por causa disso, devido a isso, a gente se compromete. Porque se ele, na mesma página, ele leu que Deus é amoroso, que Deus é magnânimo, que Deus é bom, na mesma página, que nos chama de infantis, diz que o Pai não criou ninguém para o sofrimento. Mais ou menos isso. Devia deixar a página também. Então, o que acontece? Ele não nos criou realmente para esse sofrimento. Mas o sofrimento ele vai fazer parte da nossa caminhada por causa da nossa infantilidade. Exatamente como o meu neto de 4 anos, que é um doce que ele não pode comer, ele chora. Esperneia, chora. Agora ele vira as costas, vai para o quarto, bate a porta. De raiva. Aí fica lá até a raiva passar, depois volta já rindo, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. E nós somos assim. Nós somos exatamente assim. Por quê? Porque nós não compreendemos ainda a nossa natureza, nem a razão de estarmos aqui. Então, nem a razão de estarmos aqui. A nossa natureza e a razão de estarmos aqui. Por quê? Porque nós somos espíritos, né? Mas a maioria da humanidade não é. Nós temos acesso a informações que a maioria da humanidade não tem. Porque a doutrina espírita, ela é abençoada quando ela nos informa como é que funciona as leis de Deus. Está lá, Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Aí vem a doutrina espírita e diz para a gente, existe uma lei calcada nisso que Jesus falou, que é a lei de causa e efeito. Ação e reação. Mas e aí? Aí é exatamente assim. Toda ação tem consequentemente uma reação. É lei, é ciência. Então, tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, enquanto estamos dormindo, tudo que fazemos automaticamente cria uma reação. Aí, se nós formos imaginar, né, os nossos sofrimentos de hoje, nós estamos vivendo momentos de pura aflição. O mundo parece que saiu do eixo, saiu de órbita, deu uma sacudida e bagunçou tudo. As pessoas estão invertendo os valores, estão se perdendo. Os jovens estão meio confusos com a liberdade irrestrita a uma rede social que tem informações corretas e incorretas, boas e ruins. Então, eles estão meio perdidos. Em contrapartida, pai e mãe têm que trabalhar feito louco para manter a casa, para deixar suas contas em dias, e os filhos ficam meio soltos, meio frouxos nessa administração do lar. Então, nós estamos vivenciando momentos impressionantes de angústia, de ansiedade e de sofrimento. Então, a gente percebe que nós estamos no clímax das dores e dos sofrimentos. Por que será isso? Por essa falta de conhecimento das leis de Deus. Espírita que nós somos, nós temos acesso a essas informações. Tão maravilhosa lá no livro dos Espíritos, né? As leis que regem os mundos materiais e as leis que regem o mundo moral. Então vamos lá dar uma estudadinha, porque é abençoada aquelas informações. Porque nos ajuda
a estabilizar, nos ajuda a olhar para nós e identificar porque eu estou sofrendo. Se cada um aqui agora pensar no seu sofrimento maior, no que incomoda mais a gente na nossa vida, nós vamos identificar as nossas faltas, as nossas escolhas erradas e os nossos erros. Só para vocês terem uma ideia, toda vez que nós erramos e desencarnamos com os nossos erros, nós retornamos para a mesma situação onde nós paramos quando estávamos aqui. Porque a vida não é interrompida. A vida é uma só. Ela tem etapas reencarnatórias e as etapas que são no mundo espiritual. Mas a vida é uma só. O espírito não perde a sua individualidade. Ele carrega sempre a sua bagagem, a sua malinha. Tanto quando chega, tanto quando vai. A malinha está sempre cheia. Não tem jeito. E para a gente mostrar essa questão do sofrimento, dos padecimentos, como diz a página aqui, porque, como ele coloca aqui, numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras. É como se Deus tivesse escolhido a pobrezinha e dissesse assim: você vai amargar, você vai sofrer tanto, que vai achar até que eu quero que você sofra assim. Mas não, é infantilidade. Eu tenho na família, meu tio de sangue já desencarnou, mas minha tia, a esposa dele, continua com seus 82 anos. Ela tem 3 filhos, né? Duas moças e um rapaz. Moças que eu digo dos seus 50, 50 anos, nem nós, né? Nem nós. Então, os filhos, logo quando casaram, os 2 mais velhos, decidiram abandonar os empregos aqui e foram tentar a vida nos Estados Unidos. Então, a mais velha foi primeiro. Depois foi o rapaz do meio, a mais nova foi por último. O marido da mais velha trabalhava na Petrobras, era mergulhador. Pediu demissão, porque arranjou um emprego lá de mergulhador maravilhoso nos Estados Unidos. Chegou lá, não tinha nada de maravilhoso, nada de mergulhador. A escolha era lavar navios. Né? Então, o começo dela lá foi muito torturante, de muito sofrimento. Era lavar navio mesmo. E como já estavam lá, como já tinham se desprendido das coisas que eles tinham aqui, enfrentaram a situação. Hoje são separados, mas graças a Deus, ambos estão bem. Tudo meio, já o espírito mais renitente da família, não tão amadurecido, é desses, né, que acha que o sofrimento caiu assim de raio na cabeça dele. Então sempre foi muito rebelde. A mais nova foi bonitinha, lindinha, casou-se com um americano, ficou maravilhosamente. Só que depois de muitos anos lá, o rebeldezinho, né, porque Deus escolheu a dedo ele, tem que ser ele, né, o sofrimento. O rebeldezinho foi pego pela federal e foi deportado para cá, porque obviamente não foi legal. Aí começa assim, né? Lá já sofria, né? Aqui esfria. Diferença, né? Porque ela sofria, porque tinha família, tinha um filho, tinha esposa, de repente, né? Ele é puxado da família e tem que voltar para cá. E tem que esperar os 10 anos para ver se consegue voltar de novo. Então é rebelde. É aquele filho que, se a mãe não faz, lógico, voltou para a casa da mãe. Se
Se a mãe não faz o que quer, grita, berra, essas coisas assim, né? Que a gente vê no dia a dia na educação atual. Então, minha tia teve uma paciência que só Deus sabe. Teve no final do ano passado um problema cardíaco. Nunca teve, não injeção. Ficou internada 10 dias. O menino ficou apavorado. Quando ela voltou, ele era o filho mais amoroso que ela tinha. Esse amor durou um mês, mais ou menos. Porque a mãe ficou boa. A mãe ficou boa. Então já não precisava de tanta atenção e tanto carinho. Só que ela estava nos Estados Unidos. Ela fica 6 meses aqui com ele e 6 meses com as filhas dela. Então já estava na época de voltar. Quando foi semana passada, terça-feira passada, faz hoje uma semana, eu estou lá na minha filha, no meu dia de doação, né? Estou lá cozinhando com ela, fazendo um monte de coisa. Aí liga-se a minha prima dos Estados Unidos, Sandrinha, o Sérgio sofreu um acidente de moto. Está internado. Quebrou 3 costelas e uma fratura de pulmão. E eu não posso contar isso para minha mãe, porque ela viaja no sábado, ela pode passar mal no avião. Tá. Isso é só para vocês verem. Aí, ela sentindo a falta que ele não mandava mensagem, que ele é muito bobo, sabe? Ele é muito infantil, como diz o nosso livro. Ele manda receita, ele manda aquelas piadinhas, aquelas coisas, ele manda para mim, manda para ela. É exatamente assim. Só é durão para brigar com a mãe e com a família. Aí, não vamos contar para ti. Não vamos contar para ti. O pai Sandra e a irmã para cima, para baixo, para cima, para baixo, moram na ilha. Aí minha tia chega no domingo de manhã, aí de tarde, fomos nós para o hospital. E aí é que ela ia ter ciência do que aconteceu com ele. Mas ela disse que nem se espantou, que o coração de mãe dela já dizia que era moto ou era bicicleta, porque sabe que ele não tem juízo. Então sabia que um dos dois estava no hospital por causa daquele. Olha a intuição. Sabia que ele estava numa que a irmã disse que ele teve uma crise asmática muito forte. E ela acreditou de jeito nenhum. Ela veio e quando deram notícia para ela, nem precisa se preocupar. Estou tranquila porque eu já sabia como era bronquite. Então, aí eu fui lá agora no domingo. No domingo ele estava bem melhor do que quando eu vim aqui. Aí ele pegou na minha mão e disse: seu filho, te agradeço muito, você está sendo muito boa comigo. Quando eu saí daqui, aí virou você: eu amo todo mundo, não tenho raiva de ninguém. Olha a dor aí, ó. Né? Eu amo todo mundo, não tenho raiva de ninguém, não falo com ninguém da família. Ninguém, nem as irmãs, só com a mãe. Aí, amo todo mundo, não tenho raiva de ninguém. Que bom que você está limpando o seu coração. Aí ele vira, quando a gente sair daqui, nós vamos, quando eu sair daqui, nós vamos comemorar. Eu disse: ótimo, vamos fazer um churrasco na casa da tia, vamos chamar todo mundo e vamos comemorar. Aí vira assim, minha tia fala assim: não, Sérgio, vamos esperar a Cláudia chegar, que é a irmã mais velha, que ele também não fala. Vamos esperar a Cláudia chegar para a gente poder fazer tia, não vamos esperar não, fazemos juntos. A gente comemora agora, com todo mundo, com a família que está aqui, comemoramos depois com a família que vai chegar. Aí, pegamos ela, eles querem que levamos para casa. Chegamos lá, tia, olha só, deixa eu lhe dar uma informação. A dor, ela é importante demais na nossa vida, sabe por quê? Porque ela desperta a gente para as coisas que a gente não estava enxergando. Porque às vezes a gente faz maldade, a gente faz malcriação, né? Nós somos orgulhosos, mas não é porque a gente é mal. Sérgio não é mal. Ele simplesmente é revoltado com a situação que ele vive. Então, como é que você sabe? Não, simples observação do dia a dia. É você mesmo.
Então não tem esse negócio de esperar. Quando ele sair do hospital, a hora que ele levantar, chama o tio que ele não fala, chama a prima que ele não quer ver, chama todo mundo e bota na frente dele, ó, para todo mundo te visitar. Ó, o Sérgio falou que ama todo mundo, não guarda ninguém. Então, é exatamente isso. Porque se a gente esperar o tempo passar, a gente esquece as promessas. É que nem promessa de 31 de dezembro, dia 1º de janeiro. Promessa de mãe no parto diz que não vai ter outro de jeito nenhum. E assim vai. Promessa que a gente faz antes de reencarnar. Não tem jeito. Nós somos esses espíritos infantis. Então, na nossa infantilidade, na nossa inocência, por falta de conhecimentos, nós fazemos escolhas erradas, querendo acertar. Então, o que acontece? Naturalmente, o mundo tem que ser regido por leis. Nós temos as nossas leis civis, que é falha demais, né? Mas as de Deus são imutáveis. Vai servir tanto o mundo primitivo quanto o mundo mais puro e feliz, porque elas são imutáveis. Então, essas leis regem a todos nós, a todos os seres pensantes da criação. Regem. E se você não souber que a lei maior, a principal que rege tudo, é a lei de justiça, de amor e caridade, e continuar infringindo essa lei, o que acontece? Você fica desfocado no universo de Deus. Porque se você foi criado por amor, como você está optando por coisas que são contrárias ao amor? Então, veja bem, à medida que a gente conhece, à medida que a gente usa a nossa razão para compreender as leis de Deus e como elas funcionam, a gente começa a usar a razão que nem o Sérgio. O Sérgio usou na hora da dor. Mas a gente, né, nós espíritas, vamos usar esse recurso no nosso dia a dia. Né? Afinal de contas, a gente conhece. Então, a gente chega à belíssima conclusão que o ódio, a vingança, a raiva, a mágoa, o ressentimento, isso tudo pesa na nossa economia espiritual. Isso tudo nos prende ao chão e não nos deixa crescer, não nos deixa voar em liberdade. Então, à medida que a gente vai se esclarecendo, nós vamos nos libertando das nossas imperfeições. Mas e aí, Sandra, como é que eu observo isso? Como é que eu faço para entender o que está errado comigo? É só observar o nosso dia a dia. A doutrina espírita é uma doutrina do dia a dia. Ela não é tipo uma casa lotérica, um sistema de loteria, que você só vai fazer coisas maravilhosas quando ganhar. Não, a doutrina espírita você ganha todo dia oportunidade de refazer o que você deixou de fazer ontem. E a maior loteria da nossa vida é a reencarnação, que possibilita a gente de recomeçar de onde nós paramos. A gente já sabe, a gente fala assim, eu estou, né, eu tenho um marido difícil, eu estou tratando ele com luva de pelica porque eu não quero mais ficar. Não adianta. Não adianta. Nós vamos voltar, porque o nosso elo de ligação ainda é muito mais algema do
do que sentimentos nobres. Então a gente vai vir com aquele filho difícil, a gente vai ter todas as oportunidades, não é castigo não, gente, é oportunidade. Todas as oportunidades de fazer que nem o Sérgio. Eu amo todo mundo, não guardo raiva de ninguém. Né? Isso tem que ser no nosso dia a dia. A doutrina de Jesus, ela é uma doutrina do dia a dia. Não é doutrina de tempo religioso. Ela é doutrina do dia a dia. Então, como eu não convivo com o Sérgio ficou para mais de 15 anos nos Estados Unidos, sem nunca mais ter visto nem falar, as primas eu falava com ele. Mandei mensagem para ele hoje de manhã. E aí, primo, tudo bem? Você está bem melhorzinho? Nem me respondeu. O celular está aí, do lado da cama dele. Então, a gente vê, não é? Então, nós vamos lá, ó, pautar esse caminho para que a gente possa escolher. Então, eu vou olhar o meu filho, né? Eu vou olhar o meu marido, eu vou olhar o meu amigo, o meu vizinho, e todo mundo fala assim, você tem uma facilidade de conhecer as pessoas, né? Não, eu sou só observadora. Hoje meu marido foi fazer uns exames. Ele desmaiou mais ou menos um mês. Assim, tão forte, não sente nada, nunca sentiu nada. De repente passou por mim, suando muito, e falou alguma coisa que eu não ouvi direito. Eu sentada no sofá, jogando a minha paciência, hoje eu jogo paciência quando eu não estou em curso. Jogando a minha paciência, ele falou uma coisa que eu não peguei. Eu virei e falei assim, o que você falou? Eu olhei para ele e falei, estou meio tonto. Quando ele falou, estou meio tonto, eu corri do sofá e fui para a cozinha. Cheguei lá só o tempo de eu parar, segurar não. Não parar até ele cair no chão. Então, a partir daí, nós estamos, né, nós e os filhos, correndo para ver o que tem de normalidade. Só que ele já vestiu, né, aquele drama que tem uma coisa e o médico não escolhe. Fez todos os exames, deu R$100. O espírito não aposta, só de raiva eu aposto. Ser doutor não vai dar nada. Você que pensa, você nunca acha que você não vai. Estou falando com intuição. Você não tem nada. Você só tem estresse. Bexiga, não sei se porque fez bexiga. E outra coisa, para reclamar, porque eu reclamando da vida. Minha filha me falou para ele, pai, você já está bem? Está me ligando por quê? Eu quero falar com você agora. Fala com você quando chegar. Eu acho que o exame deu alguma coisa. Deu lá, ele está assim porque não deu. Não, deu alguma coisa. Ele estava fora de si. Espera. Então eu lá na cozinha, fazendo comida, ela trabalhou. Daqui a pouco cheguei mais calmo, já tinha feito uma grosseriazinha para botar para fora. Aí começou, vai, trouxe os exames todos. Quando trouxe os exames, já saiu correndo na cozinha. Já me coloquei lá e me ia primeiro a chorar. Assim, carótidas com aparência normal, assim, estou tão feliz que você está saudável. Mas a gente tem que zoar, a gente tem que brincar, sabe por quê? Porque levar a vida nessa seriedade de querer arranjar uma justificativa para o teu modo de ser e de tratar as pessoas é um equívoco muito grande. Agora, o problema é a batata da perna, porque quando ele vai jogar bola, dói. Então, o problema é a batata. Tá, vai fazer o Doppler das veias, não vai ver, não vai dar nada. É muscular, nossa. E aí sofre e faz quem está do lado sofrer. Não é assim. Uma pessoa que sofre e faz quem está do lado sofrer. Então Deus, né, na sua sabedoria, ele fez essas leis maravilhosas que diz assim, a cada um segundo as suas obras.
que você semear, você vai colher. Então, a gente pensa no tipo de vida que nós estamos levando, aí a gente vai pensar assim, joguei pedra na cruz, porque não tem outra coisa. Afinal de contas, ninguém está aqui no mar de rosas. Mas é exatamente para isso que nós estamos aqui. Porque a finalidade da encarnação é a educação. O sofrimento é a educação que disciplina e corrige. O sofrimento é recurso divino criado por nós que Deus usa para a gente poder aprender. Então, o que acontece? Nós chegamos à belíssima conclusão com a nossa doutrina maravilhosa, como diz Joana de Anjos, que é impossível a vida sem amor. Que para não sofrer, nós precisamos amar. Por quê? Quando a gente escolhe amar, é a melhor opção que nós estamos fazendo. Quando nós escolhemos amar, nós escolhemos o bem, que anula o mal e todas as suas consequências. E aí sim, nós vamos dizer com propriedade que nós amamos todo mundo e não guardamos raiva de ninguém. Mas para isso, precisamos nos conhecer. Para isso, precisamos saber o que nos incomoda. Eu tenho um neto que vai fazer 20 anos e ele, da adolescência para cá, ele tem um comportamento revertido. Ele se fechou, ele não fala com ninguém. Então, como eu sou uma avó e uma mãe muito chata, eu estou, leva ele no psiquiatra, leva ele no neurologista, vamos fazer um teste, porque afinal de contas, o autismo está em ordem. Quem sabe a gente não tem, não é, um astrozinho em casa. Aí ela levou. Então, primeiro foi no psiquiatra, conversou com ele, o psiquiatra passou o teste. Passou o de 19 e passou o de 14, que é ansioso demais, é a juventude de hoje. Então, ele entra sozinho para fazer o teste. No primeiro, ele já chegou para a mãe e falou assim, eu acho que eu me ferrei. Aí ela virou e falou assim, por quê? Porque ela começou a falar que eu tinha que desenhar, que não sei o que, ficou falando demais. Quando eu fui desenhar, eu já não lembrava mais nada do que ela falou. Às vezes pode ser só um déficit de atenção, né? Mas que a gente precisa corrigir. Então a gente vê, né, que as coisas não estão fáceis para ninguém. Os jovens de hoje, os meus netos são jovens de hoje, mas como pai e mãe não escutam, né, os meus conselhos, eu não consigo colocar eles numa evangelização, nem no catecismo, nada. Eles não querem. Aí são os jovens que vão ficar fazendo as escolhas sem conhecimento de causa. Porque se eu souber, né, porque antes, né, quando meus filhos eram pequenos, eu falava assim, aquela tomada aí, se botar o dedo dá choque, vai doer. Se não acreditasse, olhar para o dedo, deu um choque, não coloca nunca mais. Agora tem tampinha para botar nas tomadas para as crianças não aprenderem. Não é com a dor. Então, aí as coisas ficaram mais fáceis para ele. Hoje não se divide um computador, cada um tem o seu. Hoje não se divide um quarto, uma televisão, todo mundo, cada um tem o seu. Então é tudo muito fácil, tudo muito simples. Então, quando se decepciona, a depressão nas crianças e nos adolescentes está num patamar elevadíssimo. Por quê? Porque nós não estamos regendo a nossa vida com o amor verdadeiro. Porque a superposição, ela se
se afinizam mais com a obsessão do que com o verdadeiro amor. Então, o que a gente precisa? A gente precisa aprender a gozar. O equilíbrio é a melhor forma. E Santo Agostinho tem uma receita maravilhosa para isso. Todo dia, antes de dormir, vamos avaliar o nosso dia. Porque no dia a dia, a doutrina diz assim, no dia a dia, você identifica quais são as necessidades que você precisa trabalhar. No dia a dia. Se você não avaliar o seu dia, você não vai identificar nada. Então, ó, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, toda a codificação tem lá receitinhas simples e maravilhosas do autoconhecimento. Vamos nos conhecer. Nos conhecendo, eu me aceito, eu me corrijo e eu trabalho quem está em volta de mim. Por quê? Porque nós vamos educar pelo exemplo. Então, nós precisamos ser os exemplos da humanidade de hoje. Nós espíritos, não porque nós sejamos melhores, mas porque somos mais esforçados. Melhores não, esforçados. Por que somos mais esforçados? Porque conhecemos. Conhecimento liberta. A verdade liberta. E nós estamos diante da verdade. A doutrina espírita é a codificação da verdade. A doutrina espírita não é o futuro das religiões, é a religião do futuro. Por quê? Porque, independente da crença religiosa, o meu comportamento de espíritas vai ter que ser igual a do católico, a do protestante, a do umbandista. Por quê? Porque nós estamos sendo regidos pela lei de justiça, de amor e caridade. E a partir do momento que tomarmos ciência disso, o nosso caminhar vai ser mais seguro, os sofrimentos vão ser compreendidos, nós não vamos mais querer mudar o outro, nem mudar o mundo, que não faz parte da nossa tarefa enquanto espíritos encarnados. A nossa tarefa enquanto espíritos encarnados é mudar a nós mesmos, melhorar a nós mesmos através das encarnações. Então, o nosso nível de conhecimento se alarga e a gente é mais feliz. Aí vamos amar a todo mundo e não vamos ter raiva de ninguém. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Sandrinha, pela mensagem. Os nossos irmãos que vão ficar em casa, que vão assistir a nossa palestra, que Deus abençoe o lar e Deus fortaleça os corações.